Olá, tudo bem? Dando continuidade então ao dimensionamento de vigas, nessa parte agora nós vamos ver a flambagem local e global nas vigas de aço, as tensões admissíveis quando a gente tem flambagem lateral nas vigas de aço. Ok? Então, a gente já falou sobre o comportamento das vigas, o esgotamento da resistência por tensão normal de flexão ou cisalhante. Então, isso aqui a gente completou na primeira parte. Com as tensões admissíveis, quando não tem flambagem local ou global. Nós vamos falar agora da perda de estabilidade local, que é a flambagem local da alma e da mesa, e vamos falar da perda de estabilidade global, ou a flambagem lateral ou global, como se diz, das vigas. E essa quarta parte, que é a deformação excessiva, a gente já viu, né? Vamos falar um pouquinho da flambagem local das vigas de aço. Então, a perda de estabilidade pode ser tanto na alma quanto na mesa, e a perda de estabilidade, ou seja, a flambagem, ocorre nas chapas comprimidas que compõem o perfil. Isso é causado pela pequena espessura das chapas. Então, por exemplo, aqui tem uma viga sendo flexionada, a parte de baixo está tracionada, não tem flambagem, e a parte de cima ela flamba. Tá? Essa flambagem é devido à pequena espessura das paredes do perfil, das peças do perfil. Ok? Então, esse fenômeno de flambagem, no caso das vigas, tem que ser bem compreendido para poder entender como é que funcionam as vigas. Isso aqui é um exemplo de flambagem da alma feita com elementos finitos, que é um método numérico. Aqui é outra imagem mostrando a flambagem não só da mesa, mas também da alma. E aqui é um ensaio, onde fica claro a flambagem na alma. Aqui é muito alta essa peça, né? Diga-se passagem. Tá certo? Então, é algo que tem que ser levado em conta de alguma maneira. Então, a gente evita limitando a espessura da mesa e da alma. Então, a gente vai trabalhar com espessuras mínimas para que isso não ocorra nos perfis usuais. É o que se chama de seção compacta. Não apresenta flambagem local e atende às seguintes recomendações. Flambagem local da mesa, a metade da base, que é essa parede aqui, essa peça aqui, dividido pela espessura da mesa, é menor do que isso. E no caso da flambagem local da alma, menor ou igual a essa outra expressão. Então, é a relação que tem que ser controlada. Tá certo? Então, com isso, se a gente conseguir perfis que atendam a essa recomendações, a gente não tem flambagem local. Essa é a boa notícia. Todos os perfis laminados, IPE, padrão europeu, são compactos, não apresentando efeito de flambagem local para os aços de tensão 2500 e 3500. Então, esses perfis não têm flambagem local. Está aqui a relação entre eles, certo? E a flambagem local é pronunciada em vigas muito altas, que é o caso de vigas de pontes, etc. Então, essas seções não compactas estão além do escopo do curso. Então, nós vamos nos limitar ao que é edificação. A maioria das vezes, não, a maioria é todas aquelas vezes que a gente vê na prática, raramente a gente vai precisar de ter vigas muito altas, etc. São casos pontuais. Nós vamos aprender aqui primeiro a tratar a maioria dos casos, depois, evidentemente, saber como se relacionar com o engenheiro na consideração de casos específicos. Então, o perfil IPE é ótimo para aprender estrutura metálica na arquitetura, eu não tenho dúvida. E na engenharia, num curso introdutório.
Não confunde tanto a cabeça dos alunos. Então, está aqui, a gente já falou como a gente pode tentar evitar essa flambagem local, aqui colocando enrijecedores, isso aqui já vimos demais. Bom, vamos ver então agora, muito rapidamente, esse teste aqui de flambagem local. Notem que ao final ficou uma deformação permanente, tanto vertical quanto horizontal. Significa que o perfil passou do limite elástico, não é? Esse ensaio tem a versão completa dele, permite entender que as peças de aço sofrem problemas de perda de estabilidade lateral, ela torce, e isso tem que ser levado em conta. Tem que ficar claro que esse é um tópico, de fato, mais avançado. A gente tem que saber quando ele vai ocorrer e quando não. Então, para se evitar a flambagem lateral, deve-se conter lateralmente, ou seja, contraventar, essa palavra que parece vinculada ao vento, mas aqui a gente está entendendo que deve evitar a flambagem, é o que os americanos chamam de bracing, contraventar a mesa comprimida da viga, superior ou inferior, conforme o caso. A mesa que tiver comprimida. Então, veja, se a gente tiver a mesa superior sempre travada por uma laje, não vai ter flambagem lateral. Os tipos mais comuns de contenção são os seguintes. Por exemplo, uma viga biapoiada, você prender a mesa numa laje de concreto ou com conectores, vigas pontuais, prendendo pontualmente, fazendo um X aqui entre duas vigas. Isso é comum em pontes. Tá? Então, está aqui a contenção contínua da mesa superior. Se todos os pontos estão travados lateralmente, o comprimento de flambagem é zero. Não tem flambagem lateral numa viga biapoiada com carga de cima para baixo presa na laje. Ok? Aqui é um outro tipo de... Aqui, ó, continua para cá. É uma peça colocada para travar lateralmente também, com uma laje alveolar. Achei bonita essa figura aqui. Então, quando a gente tem uma viga biapoiada, e aí a gente vai entender uma coisa interessante. Com a laje na mesa superior, não tem flambagem lateral. Isso vai ser o caso do nosso projeto. Agora, quando eu tenho uma viga contínua, e no aço a gente usa a viga contínua
apenas em pontes. Então, a prática nos edifícios é fazer ligações biapoiadas. Por que isso? Porque na viga contínua tem um trecho de momento negativo, né? Aqui traciona a parte de baixo, comprime a mesa superior. Aqui, ao tracionar a mesa superior, comprime a mesa inferior, nesse trecho. Então, esse trecho está sem travamento lateral pela laje que estaria em cima. Então, como a ligação contínua é muito cara e como você, ao fazer uma ligação contínua, você perde esse combate da flambagem, a prática comum é fazer vigas biapoiadas em aço. Não é maravilhoso isso? Né? Lógico, quando eu tenho um balanço, o que vai acontecer? Traciona em cima e comprime embaixo. Então, a mesa inferior de um balanço tem que ser travada. Tem que ter travamento, ou uma viga aqui. Se isso aqui for muito grande, mais de 1,5 m, por exemplo, pode ter certeza, vai ter que fazer um travamento lateral para prender a mesa, para ela não flambar. Ok? Então, o caso comum é esse aqui, ó. Vou prender a viga na laje, vou fazer a via apoiada, com isso eu não tenho problema de flambagem lateral na viga. Muito comum também a gente colocar vigas de quando em quando. Vamos supor que o tipo de laje não permite esse contraventamento. Então, se você coloca vigas intermediárias até 51 vezes IY, vai ver daqui a pouco por quê, que dá em torno de 1,5 m, 1,60 m, para os perfis comuns, não vai ter problema de flambagem lateral também. Então, note nessa ponte aqui, ó, com a viga muito alta, colocar o travamento na parte de dentro para justamente ninguém ficar vendo, só quem vai debaixo da ponte, na lateral ninguém vê. Ela vai ter, inclusive, uma laje aqui em cima, tá vendo? E como ela é contínua, vai ter uma parte que vai estar flambando. Então, colocar esses contraventamentos aqui. Essa imagem é muito boa para perceber isso. Então, a flambagem lateral é a perda de estabilidade através de deslocamentos laterais que ocorrem devido à baixa resistência à torção do perfil. Então, ele gira, ele roda em torno do próprio eixo. Então, ele sofre um problema de torção. É como se a viga, na parte superior, fosse um pilar em T, já que a parte de baixo está tracionada, estabiliza. Então, é uma assimilação por muitos anos feita, supondo a parte de cima uma viga, um pilar em T, que flamba. Essas duas flambagens, a local e a global, reduzem a máxima tensão que se pode aplicar em um perfil. Então, a local a gente vai evitar aumentando as espessuras, a global, quando não for possível, fazendo os travamentos necessários. Então, esse fenômeno da flambagem lateral pode ser assimilado, já falei, ao funcionamento de um pilar, como fosse numa seção em T. Tá certo? Antigamente, inclusive, a norma prescrevia a altura que a gente consideraria da viga, do pilarzinho em T, flambando. Bom, a gente vai usar essa especificação que é de 2016. Antigamente, a especificação para esse item era de 89. Por ser muito simples, era mais utilizado. Eu sempre usei isso aqui, porque a norma americana permite uma rápida integração ao conteúdo de resistência dos materiais. A norma brasileira não permite, esse que é fato. É mais difícil, permite, mas evidentemente existe uma tradição muito antiga de cálculo, inclusive na prática muitos engenheiros ainda utilizam esse método pela simplicidade que é das tensões admissíveis. Então, essa norma foi recentemente refeita e em 2019 eu estudei bastante ela no segundo semestre. Essa norma vai fazer 100 anos. E eles utilizam ela de uma maneira muito prática, muito pragmática.
Existe um manual onde você consegue, com o manual, folheando o manual, dimensionar a viga, pilar, as coisas corriqueiras. Por que isso? Para disseminar, para popularizar, vamos dizer assim. Para que seja simples o entendimento do aço e o cálculo do aço. Os americanos fazem isso há 100 anos. Né? E essa instituição, American Institute of Steel Construction, foi fundada em 1921. Então, no ano que vem vai fazer 100 anos também. Inclusive, a norma tem uma história. A primeira versão tinha 8 páginas. A atual tem 1000. Né? Bom, então ela vai permitir uma formulação simplificada que foi deduzida para aqueles perfis IPE. Essa formulação simplificada que eu vou apresentar agora. E uma seleção de perfis soldados VS para o curso nosso aqui de CISAço, tá certo? Então, se não for esses perfis, não dá para usar. Ah, mas e se eu não tiver esses perfis para comprar? Você pode fazer, então, a substituição usando perfis equivalentes, ok? Tanto das espessuras quanto das dimensões. Então, está aqui as fórmulas que permitem o cálculo abaixo de um valor que é o esgotamento da seção transversal, eu uso aquela 0,66 de FY. A partir de um determinado valor, eu uso essa fórmula aqui que lembra alguém que a gente já viu no curso. É o Euler. Certo? E de forma intermediária, a norma manda ir fazer uma interpolação linear. Tá certo? Então, lambda B é o índice de Beltrés, a flexão, que é o comprimento de flambagem B de Bending, e Y é em torno do eixo Y, que é o eixo vertical, que é o eixo fraco, em relação à flexão, e em relação ao qual há a torção. Lambda P é essa fórmula, que é a seção funcionando ao esgotamento. A partir daí, ela já não diminui a tensão de escoamento. E esse outro ponto é 70% da tensão de escoamento. Isso foi convencionado. Por quê? Está aqui. Porque isso tem um comportamento bastante complexo nessa faixa intermediária, e eles pegaram os ensaios e, obviamente, fizeram um limite inferior para cada tipo de aço, tá? E para levando em conta os coeficientes de segurança necessários em relação aos ensaios. Tá certo? Então, isso é uma determinação feita com base empírica. Empírica aqui no sentido de, obviamente, experimental. Tá certo? Então, essa vai ser a formulação. A formulação anterior era muito mais complicada. Muito mais complicada. Obrigava a gente a ter um fluxograma, complicava muito. Tá certo? Essa aqui está muito mais limpa, simples de entender. Bom, então, para o aço MR25, está aqui aquela relação 51 e Y, que eu mostrei agora há pouco. Para o aço 350, é um pouco mais baixo, 43. Eu mostro, inclusive, aqui o valor do LB, para não levar em conta que é esse aqui, ó. Então, 51 vezes Y de 3,3 no perfil IP300, que é 6 metros, que ele aguenta, daria 1,60 m, 1,70 m. Então, para guardar na cabeça, a cada 1,5 m é bom ter um travamento, que leva em conta já o outro aço mais resistente, portanto, ele mais sujeito à flambagem. Então, esse gráfico foi produzido a partir dessa nova versão da norma americana, muito simples de aplicar, de entender, simplificando para o caso de perfis sem flambagem local, que é algo que está fora do escopo do curso, né? Que a flambagem local degrada essas curvas, e levando em conta também a flambagem lateral, que ocorre em alguns casos que vocês estão vendo. Eu preparei essas duas tabelinhas aqui, que facilita muito o cálculo.
Tá certo? Então, como é que a gente... Resumindo, eu tenho um momento aqui, o W é o W da seção, que eu vou pegar aqui é o WX, 300, o WX é 557, comparo com, se a tensão, se a comprimento de flambagem é zero, é 0,66 de FY para o nosso aço, 1650. Então, facilita bastante o entendimento do comportamento com e sem flambagem lateral. Eu devo dizer que muitas vezes eu pensei em retirar esse item do curso nosso de arquitetura, mas eu sempre fui impactado pela essa obra aqui do Mies van der Rohe, que é o Crown Hall, no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, né? E ele colocou essa viga invertida imensa aqui para tirar qualquer possibilidade de vigamento interno. Essa viga tem enrijecedores, como vocês estão vendo, e ela engana, né, o leigo. Aqui são montantes de esquadria, aqui parece que é de esquadria, é também de esquadria, mas na verdade é um pórtico. Então, o entendimento disso mostra que o Mies van der Rohe sabia que uma viga invertida como essa, porque está travado só a parte de baixo, está sujeita à flambagem na parte de cima. Então, obviamente, é um showroom da possibilidade do aço que ele fez aqui. O engenheiro que trabalhou com ele, durante 10 anos, mexeu com estrutura metálica, porque de fato é uma obra paradigmática. É bom tomar cuidado em fazer viga invertida em aço. Ah, mas por que em concreto pode usar? Porque elas são muito mais robustas, muito mais baixinhas, geralmente. Vigas invertidas não é o comum na visão do engenheiro, de forma normal, né? É óbvio que isso é o métier do engenheiro, é ponte. Aliás, o métier normal do engenheiro está aqui, olha. Uma ponte belíssima, um perfil travado só na parte de dentro, para quem olhar de longe não perceber esse travamento. Essa aqui também, olha que bonita. Olha o travamento da... Como é a viga contínua, ó. Travar aqui, não dá para ver muito bem, mas olhando com calma vocês vão ver que tem os travamentos aqui para impedir a flambagem da peça na mesa comprimida quando a viga é contínua. Outro local que a gente pode usar isso é em pórticos. A gente vai ver isso no próximo itens da matéria. Um pórtico funciona integrando a viga com o pilar. Aliás, é uma figura belíssima, que eu tenho que dar uma referência depois. Aqui eu fiz um diagrama de momento com costumeiro no pórtico. Percebam que o pilar está flexionado. Então, na verdade, isso aqui é uma viga. A carga vertical é relativamente pequena. A gente vai falar disso no próximo item da matéria. E aqui são esse purlins, eu acho que é assim a pronúncia. Roof é telhado, né? Cobertura. São as terças de cobertura. Aqui ele fez o travamento, olha, tá vendo? Para impedir flambagem lateral. E no fechamento lateral também tem essas girts, que são terças. Nota que tem uma mão francesa aqui para travar a parte inferior. Isso aqui já é do métier do arquiteto entender. Por que tem que ter esses travamentos aqui? Então, essa figura antecipa coberturas. No Brasil, não é muito utilizado pórtico para fazer coberturas. E o motivo é simples. A gente não tem neve. E número 2, o nosso vento, perto do vento de furacão que eles têm, é brisa. Então lá as coberturas são estruturas muito mais pesadas. Aqui a gente faz coberturas leves de treliças em geral. Mas essa figura é muito boa para a gente entender isso. Esse X-bracing aqui, ó, é contraventamento, né, em X, tanto na lateral quanto na cobertura. Ok? Em resumo, a tensão, então, é dada dessa maneira. Está aqui o gráfico, melhor a gente vai usar esse gráfico e as tabelinhas, tá bom? E é um tópico mais avançado do nosso curso. É um tópico mais avançado do nosso curso,
que a gente tem que conhecer para poder conceber estruturas, saber se relacionar com o engenheiro. Esse tópico já é metido em engenheiro, principalmente no caso de pontes. Eu imagino que o professor Matheus Gorovitz, ao fazer aquele posto, ele teve que se relacionar e entender por que tinha que ter aquelas enrijecedores de alma, travamentos, que aquelas vigas devem ter debaixo do forro, escondido. Então, isso é importante no aprendizado do material, do domínio da concepção estrutural e arquitetônica do material. O caso simples, beleza, não tem flambagem lateral na maioria das vigas. Ok? Vamos fazer uns exemplos agora. Até já.